Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h34. Esta é a sua rádio starnewsantos.com. Estamos ao vivo de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, ao vivo com informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. E, é claro, focando os temas do momento e aquilo que você nos passa como pauta. Durante toda a semana que passou, nós vamos aqui compilando as suas informações, as suas dicas e os seus pedidos, solicitações de pautas, né? Muita gente comentando a fala da última sexta-feira ainda do governador Tarcísio Gomes de Freitas, e o nosso convidado vai comentar como entendeu. Cada um tem uma visão, mas nosso convidado tem a dele, com certeza passará aí o que entendeu também. Mas a semana começa num contexto econômico, né? Muita gente preocupada, e nós vamos falar muito sobre isso. Entendimentos, desentendimentos, visões e o que o mercado está sentindo, né? O mercado que é um termômetro da nossa economia. Então, quando a gente fala em economia, por exemplo, baixas taxas de investimento indicam um sinal de alerta para o governo, para a economia do Brasil. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Já o setor da indústria começou 2024 com queda de 1,6% na produção. Mercado turbina a projeção para o PIB em 2024 e reduz a expectativa de inflação. Tudo isso são alguns ingredientes que a gente vai comentar no programa hoje. Hoje que, bom, já que eu estou falando de economia, tem muita gente... Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A gente, quando vai comprar alguma coisa, diz assim, caramba, eu vou ter que dar um rim para levar isso aqui, né? Então, tem gente que usa essa figura, né? Bom dia, Ailton Cláudio Ribeiro, Bom dia, Edu, tudo bem? Bom dia, Virgínia, bom dia aos nossos internautas. Uma segunda-feira de muito calor, sol da Baixada. Você já viu essa expressão, né? Nossa, eu vou ter que dar um rim para comprar esse carro. É, mas olha, do jeito que a coisa anda, vai ter que dar os dois, viu? Então, por que eu citei isso? Hoje é o Dia Mundial do Rim. Opa, então, pessoal, cuidado aí, cuidem dos seus rins, façam os exames periódicos. Exato, órgão fundamental e com muitas funções importantes e vitais para o organismo. Então, hoje é o Dia Mundial do Rim, então você que brinca, rapaz, para comprar esse carro eu vou ter que dar um rim, ou como disse o Ailton, dois, né? Ah, nossa, essa viagem para curtir esse show de tal banda, que nem a banda U2, lá na Esfera, né? Nossa, eu tenho que dar um rim para poder assistir esse show. Então, hoje vamos proteger o nosso rim, que é muito importante também, né? E hoje é Dia Mundial da Canalização. Essa canalização, para que você entenda, é uma celebração iniciada pelo World Plumbing Council, que tem como objetivo sinalizar a importância da canalização na sociedade, ou da sociedade. Não é a canalização quando a gente fala de água, né? Sim. É uma outra visão, né, Ailton? Quando a gente fala que nós temos que canalizar os assuntos, os temas, as preocupações, as realizações, uma sociedade mais canalizada na acepção da palavra. Exatamente, mais canalizada e mais focada, né? Nos pontos que interessam, da solução efetiva dos seus problemas, né? Que é o que a gente realmente aqui demanda no Brasil, que a gente exige aqui no Brasil. E problemas não nos faltam. E graves, né? Por sinal. Antes de até ir para o nosso intervalo, eu sei que você tem uma visão muito inteligente, muito interessante do resto do mundo. Como é que você viu essas eleições que nós tivemos, por exemplo, agora em Portugal, né? E muita gente, estou preocupado, estava pensando em ir para Portugal. Como é que você viu essa questão? Até porque Portugal, recentemente, o seu ministro dizia, é fundamental e preponderante a permanência e a vinda de brasileiros. Ele disse que a economia de Portugal não anda mais sem os brasileiros. Ele dizia, são mais de 400 mil brasileiros, bem-vindos e que venham outros com interesse em crescer em Portugal. A gente entende que a direita e a extrema-direita, elas saíram vencedor, a direita principalmente saiu vencedor. Os socialistas, né, eles admitiram a derrota. Saíram vencedores da eleição. Outra direita quadriplicou a bancada. O Chega teve uma votação expressiva até, e o que me surpreendeu é que há brasileiros, né, radicados em Portugal, que são membros, e talvez tenham sido até eleitos. Eu não sei assim, a composição agora, quem foram os eleitos, né? Eu só sei que o Chega teve uma votação expressiva, a direita teve uma votação expressiva. E me surpreendeu, lendo na Folha de domingo, que há brasileiros radicados em Portugal que são filiados ao Chega e apoiam o Chega. Quer dizer, mas vamos falar em termos realistas. Portugal depende dos estrangeiros, das pessoas que moram lá, das pessoas que investem em Portugal, para ativar a economia. Que é uma economia também que tem um forte
presença do turismo. Exato. Então, falando em termos realistas, essa aversão ao imigrante que se tenta implantar na sociedade portuguesa, eu acho que não tem como prosperar. Exato. Uma, porque muitos dos jovens portugueses saem de Portugal para trabalhar em outros lugares. Sim. Então, os jovens brasileiros que vão para lá acabam suprindo, de alguma forma, essa mão de obra, né, Sim, sim. de idade mais baixa. E também há muitos brasileiros aqui que investem em Portugal, constroem imóveis, têm negócios em Portugal. Então, esse discurso anti-imigrante lá tem para mim... Já não cola mais. Né, tem então? tiro curto, fôlego curto. E você colocou bem, quando a gente imagina, viu, gente? Bom dia para você que está em Portugal, como o nosso querido Luiz Plácido, né? Que é uma notícia aí de última hora, né? Que o Luiz atrasou um pouquinho, mas o Luiz estará voltando definitivamente ao Brasil, né? Após aí mais de 10 anos em Coimbra, em Portugal, deve retornar à nossa cidade. Mas existe essa preocupação que o Elton disse, várias pessoas comentam, que Portugal não participa aí por exemplo, não está ali na mesa de negociações da ONU, né? Mas é um país estrategicamente importante para muita gente, porque é a porta de entrada da Europa, é um país que se assemelha muito ao nosso Brasil, claro, com as suas particularidades e peculiaridades, mas que vem avançando. Portugal vem avançando na economia, Portugal, inclusive, na cadeia produtiva, na cadeia industrial, tem avançado em alguns estados lá, sim. Tem mostrado isso importante. Portugal tem sido hoje, inclusive, para muitos mercados, né, da Europa, ali para muitos países, com um país que você vai lá e faz um teste, coloca a sua indústria, o seu produto lá, e ele dá aquela ressonância, o que prova que Portugal, apesar de ser um país pequenininho, com um pouco mais de 11 milhões de habitantes, tem a sua importância. E para brasileiros, uma importância gigantesca, porque a gente percebe que tem muitos brasileiros que querem ir para os Estados Unidos, querem ir para a Espanha, para a Itália, por exemplo, querem ir para a Austrália, para a Irlanda. Hoje, outros pontos do outros planeta, polos de atração. Né, tem atração. Eu citei agora, por último, a Irlanda, como tem jovens brasileiros que querem ir para a Irlanda. A Irlanda, sim. Diz que o mercado de trabalho, o mercado estudantil é potencial, estágios, né? Tem muitas empresas que recrutam alunos, por exemplo, em vários pontos do planeta e levam esses alunos já recém-formados para a Irlanda, como também a Austrália. Então, a gente vai discutir isso e outros pontos aqui, e também olhando o nosso país, o que a gente está enfrentando, o que a gente está olhando, o que a gente está observando, né? A gente vê aí uma conjunção de fatores e a nossa política muitas vezes esbarra em atrapalhar. Então, nós temos vários assuntos para serem tratados com a nossa economia, a nossa segurança pública no estado de São Paulo. Sábado tivemos uma manifestação ali na Praia do Gonzaga, na Praça das Bandeiras, em relação à segurança pública, em relação a potencializar um apoio da população. É claro que assim, a gente pode dividir. Existem pessoas que apoiam, pessoas que não apoiam, pessoas que estão neutras, pessoas que criticam, acham pontos de acerto e pontos de erro. O exagero sempre é ruim, é demais. Mas também vale destacar a manifestação do governador Tarcísio Gomes de Freitas no final de semana, na verdade, na sexta-feira, né? O governador acabou deixando, né, transparecer uma certa irritação, há quem diga que ele exagerou, há quem diga que ele não deveria ter feito isso, mas eu, antes do intervalo, vou perguntar para o Ailton em relação a isso. Na última sexta-feira, o governador Tarcísio Gomes de Freitas negou problemas nas ações das polícias militares, né, em civil, principalmente Polícia Militar, na Operação Verão / Operação Escudo. Diz que não há nada de diferente na Operação Verão, diz que não se importa com questionamentos que foram feitos por entidades, por pessoas, por intelectuais, que dizem que há uma total, né, ação da Polícia Militar com exagero, com um aparelhamento nada ortodoxo em relação à comunidade, e ele diz que, sinceramente, tem total tranquilidade em relação ao que está acontecendo, e falou, não estou nem aí para esses ativistas que foram buscar aí direitos junto a entidades internacionais. Houve exagero do governador, Ailton não houve, o governador falou com o fígado, se exacerbou um pouco mais, o governador tem razão, o governo não tem razão. Vale destacar, alguma coisa precisava ser feita. Nesse ponto, é ponto pacífico, o governador não está errado. Agora, de falar não estou nem aí, para muitos pegou mal. Eu acho que o governador, realmente, ele é passível de censura. Eu acho que, realmente, foi uma conduta incompatível com o cargo que ele ocupa. Da mesma forma que depois eu vou, ao longo do programa, vou citar outra fala infeliz da semana, sim, mas de outra personalidade política, o governador foi absolutamente infeliz. Porque, primeiro, quando a gente lida com vidas,
a gente tem que ser absolutamente transparente. O que aconteceu? De fato, essas pessoas têm razão, essas entidades têm razão ou não têm? Exato. Há relatos de um rapaz que um dos mortos seria uma pessoa cega ou deficiente visual de tal ordem que não teria nem como utilizar uma arma, né, para apontar contra a polícia, para oferecer algum risco contra os policiais. Então, todos esses casos, sejam 1, 2, 3, 30, 40 mortes, eles têm que ser perfeitamente analisados, ver como foram feitas as perícias, se os locais das perícias foram preservados, os locais dos eventos foram preservados. Então, essa postura do governador de dizer, não estou nem aí, é incompatível. Primeiro, porque a polícia é um órgão de Estado. E como todo órgão de Estado, como o órgão de arrecadação, os órgãos que cuidam da saúde e da educação, todos esses órgãos têm que estar sob vigilância constante. Porque eles não pertencem ao governador, não pertencem à Assembleia, a ninguém. Eles são públicos. Então, eles têm que prestar contas ao público. Entendeu? É isso que eu me coloco. Então, deixar esses casos sem uma devida satisfação para a sociedade pode ser, lá adiante, um tiro no pé do governador. Sim, sem dúvida. Porque, na hora que acontecer algum abuso, ele não vai poder dizer, e ficar comprovado que houve abuso, que houve desvio, ele não vai poder dizer que, eu não estou nem aí. Exatamente. Que ele pode, inclusive, sofrer o impeachment, uma ação de probidade, tudo que o ordenamento jurídico faculta, e permite, né, possibilita e exige as providências que se tomem. Né? Então, não é por aí. Eu acho que a segurança pública precisa ser refeita no Brasil. Precisa. Há pouco tempo, numa reportagem saiu sobre o TCU, que foram concedidas licenças para CAC para as pessoas que absolutamente não tinham nenhuma condição. Pessoas que estavam respondendo a ações, pessoas que já respondiam por violência doméstica e tudo. Quer dizer, um primeiro ponto da criminalidade, um primeiro ponto para se diminuir a violência é restringir o acesso a armas. Exato. Num país em que o coronel reformado do Exército monta um paiol dentro de um apartamento onde residem famílias, alguma coisa está errada. Uma pessoa que guarda 5.000 munições em casa, quer dizer, material para fazer uma batalha, praticamente uma guerra, alguma coisa está errada. Então, a segurança pública passa por duas vertentes. Primeiro, controle, cadastros. Os estados têm que se comunicar, cada um ainda tem seu sistema de identificação, cada um processa seus inquéritos. Não tem o sistema, tem que se criar efetivamente um sistema nacional para se cruzar informações. Tudo isso daí vai facilitar a vida das polícias e vai garantir também a segurança dos próprios policiais. Menos gente armada, menos gente para abordar policial na rua e atirar contra eles. Quanto menor foi quanto menor for a potência das armas disponíveis, menor a possibilidade de alguém investir contra um policial ou um agente de segurança. Exato. Então, o último governo ao qual, e isso aí não é uma questão apolítica que eu estou fazendo, o último governo ao qual o senhor Tarcísio pertenceu, o governador Tarcísio pertenceu e apoiou, e reciprocamente ele é apoiado por ele, ele facilitou de maneira absurda a aquisição de armas. A aquisição de armas é um ponto crítico. Tanto é que, se você for ver, membros do escritório do crime lá, o que eram? Eram, digamos, contrabandistas de armas. Tanto que um deles importava armas dos Estados Unidos e montava para vender. Então, se a gente começar a controlar o fluxo de armas e outra coisa, lavagem de dinheiro, a gente vai tender a diminuir muito a violência. Ninguém vai investir contra a polícia munido de estilingue, bolinha de papel, ou mesmo um canivete. Agora, o bandido com fuzil, pistola e arma de alta potência, ele vai encarar mesmo, porque ele sabe que tem chance de levar melhor. E você está me falando até, Ailton, até antes da gente ir para o intervalo, comentar, na última semana nós tivemos, a convite da Muniz Logística, fazendo lá uma transmissão da Intermodal, e lá tivemos a participação do Antônio Russo, também auditor fiscal aduaneiro. Ele dizia também, né, a observância das fronteiras. Exato. A gente tem que ter muita atenção com as fronteiras.
E quando a gente fala em preocupação com o comércio, que a gente tem as exportações brasileiras, ou mesmo as importações que vêm, mas o trabalho da aduana, o trabalho da Polícia Federal é fundamental. Muitos brasileiros não têm essa visão, Ailton. Fica muito naquilo ali. Ah, mas só foi concebida a autoridade federal, ou, por exemplo, a Receita Federal, a aduaneira, somente para multar. Não é verdade. A gente sabe que o papel principal é a fiscalização, é a organização, é que o país não tenha ali divisas perdidas, né? Que não haja declarações, que entrem mercadorias. Por exemplo, você pode ter um container lá que está dizendo que ele tem papel higiênico, e dentro ele vem lá com fardos de maconha, entendeu? Isso, vocês têm essa preocupação. E é claro que o mundo, né, o mundo do crime, utiliza muito as nossas fronteiras, né, Ailton? Utiliza, mas veja bem, o governo brasileiro, ele atuando em relação aos seus vizinhos, principalmente aqueles que são mais, que a gente sabe que são países que são produtores de cocaína, ou maconha, no caso do Paraguai, ou cocaína, Bolívia, Peru e Colômbia, o Brasil pode fazer uma atuação com eles, né, para tanto coibir a produção da droga, da plantação da cocaína, da coca, como também a importação dos insumos para produzir a cocaína. Não tenha dúvida. Esse controle a Receita pode fazer, as receitas desses países também podem fazer, a Polícia Federal, as polícias federais desses países também podem fazer. Então, é outra coisa. O Brasil é signatário da Convenção de Limitação das Armas Leves. Sim. E o Brasil tem que dar efetividade para isso daí, Exato. Controlar as armas, agir com esses países para que esses países não sejam porta de entrada de armas do Brasil, da América do Sul, e, por meio das fronteiras, passem para o Brasil. Exato. Então, é isso que não adianta. O Brasil restringe armas. E se pode comprar arma do Paraguai como se fosse pão na padaria, que o cara me vê duas dessas aqui, três. Você está tocando num assunto fundamental e importante. Esse final de semana, polícias de vários estados do Brasil também fizeram um questionamento seguinte: vários crimes, através até de organizações criminosas, é difícil falar organizações criminosas. Não, mas eles são muito bem organizados. Exato, mas muitos armamentos têm sido apreendidos, acabam pertencendo a CACs, Exato. Que são os colecionadores, e essas armas chegam nas mãos do crime organizado, que utiliza para grandes assaltos, sequestros. Veja a tentativa. Hoje você tem um grupo seleto de empresários que, ao invés de estarem pensando, por exemplo, em investir em uma nova fábrica, investir na contratação de mais 50, 100 funcionários, investir em novos projetos nacionais e com pesquisa internacional. Não. Sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que contratar, literalmente, um exército de seguranças, contratar agentes para cuidar da sua empresa, da sua pessoa física, dos seus familiares, carro blindado, o que passa a nos deixar a sensação, Ailton, que tem coisa muito errada. Sim. Então, o empresário hoje, que não pode ser visto jamais, tudo tem exceção à regra, paciência, mas como se fosse um inimigo, né? Por exemplo, da economia brasileira. A gente vai comentar na volta do intervalo essa questão da economia. Nós precisamos, com urgência, né, temos o equilíbrio. Quando a gente fala, agora parou, não sei se as pessoas perceberam, durante 23, arcabouço fiscal, reforma tributária, agora parou. Inclusive, vários especialistas dizem que o governo brasileiro perdeu o time. Tinha aquele time para começar já a fazer com que as empresas, o brasileiro, entendesse melhor a reforma tributária, o próprio arcabouço, e se perdeu o time. Ficou-se numa discussão política, centrão, centro, direita, esquerda. Uhum. É uma coisa complicada, mas esse lado da baixa de investimento, o Brasil hoje sofre, Ailton, com a baixa de investimentos. E, segundo os especialistas, ela tende a permanecer e tende até a aumentar. E quando você fala baixa taxa de investimento, indica sinal de alerta para a economia do país. Sim. E o Haddad está preocupado. O Haddad está, eu acho que qualquer ministro responsável estaria. O problema todo do Brasil é o seguinte: se criou o arcabouço fiscal, agora tem que se ver o lado das despesas, como é que a gente vai fazer para cortar. Exato. E também o Congresso, aí o eleitor também tem sua dose de responsabilidade. Muito, muito. O Congresso, quem coloca os deputados e os senadores lá, somos nós. Exato. Agora, das Assembleias Legislativas, serão votados provavelmente os projetos de TCMD, o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doações. Porque a Constituição, a reforma tributária, permitiu que os estados também incluíssem
do ITCMD, questões como ambiental, a variação da tributação de acordo com a composição do patrimônio, uma série de alterações que agora os estados, os governadores, vão propor às assembleias e essas assembleias vão começar a discutir e transformar isso em lei. Com certeza. Quer dizer, o eleitor vota na Assembleia, o eleitor vota na Câmara, vota no Senado. Quem são vocês, esses membros? E o eleitor tem que ver o seguinte, toda vez que um membro do Congresso ou de uma Assembleia vai lá e pede uma isenção, pede uma imunidade, pode escrever que isso vai arcar no bolso dele. Porque se eu deixo de pagar, alguém vai ter que pagar por mim. Exato. E não adianta falar... Alguém ocupa o meu espaço. Alguém ocupa o meu espaço. É a mesma coisa que ir no restaurante, 4 pessoas, e 2 falam, olha, não vou pagar, olha... Alguém vai ter que pagar essa conta. Os outros 2 vão ter que pagar. E paga de várias maneiras. Paga numa aposentadoria que não é reajustada, paga numa tabela progressiva que também não é reajustada convenientemente. Então, vamos lá, vamos atribuir responsabilidades. Essa mudança, essa transformação do Brasil em um país efetivamente competitivo, passa pelo quê? Para a gente rever toda essa série de isenções, toda essa série de imunidades. Hoje se discute a questão de reoneração da folha de pagamento, se discute imunidades para templos, para aquisição. Não é nem dos templos, isso aí já tem na Constituição, o patrimônio e renda das doações que são ofertadas às entidades religiosas. Mas agora se quer que as compras, o que elas importam, também sejam efetivas. E até as contribuições previdenciárias, eles sejam imunes. Foi até você ter falado isso. Quer dizer, tudo isso daí, o que de um lado, uma parcela da sociedade acaba sendo sobrecarregada. Muito. Porque vai pagar por toda essa gente que não paga. É uma cadeia, né? Cadeia. E o sistema tributário acaba sendo complexo. Porque, veja bem, na legislação tem que ter mecanismos, o quê? Para controlar. Por que esse aqui paga e esse aqui não paga? Exato. Aí você começa a criar uma série de obrigações acessórias, que a gente chama essas declarações, esses meios de prestar informação. Exatamente, Ailton. Que acabam o quê? Custando para as empresas. Porque as empresas acabam, você tem que apresentar o SPED, não sei o que lá. O SPED tem não sei quantos mil registros. O não sei o que lá tem não sei quantos mil registros. Isso aí você tem que apresentar até mais. Isso aqui até abril. Isso aí acaba o quê? Tornando a economia brasileira ineficiente. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, é ineficiente por 2 questões. Porque vai sobrecarregar alguns, certo? E o governo acaba abrindo mão de receita, os governos, que poderiam ser aplicadas realmente em investimento em educação e infraestrutura, porque a infraestrutura é o fator que atrai empresas, atrai negócios. E outra coisa, esses investimentos que deixam de ser feitos, aliás, essa legislação complexa, acaba também afastando o investidor, porque o investidor pergunta para o representante ou para um consultor aqui no Brasil, olha, eu vou montar a operação tal, vai ser a atividade tal, eu quero saber quanto que eu vou pagar de imposto, de tributo. Tributo porque não é só imposto, é taxas, contribuições. Exato. Ou, olha, você vai pagar X se for no estado tal, Y se for no estado tal. Olha, até o meio do ano falta o governo disciplinar tal matéria, então pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Exato. Então eu vou te dar essas... Aí ele fala, peraí, quer dizer que se eu vou ficar com isso? Então eu vou aplicar na Irlanda, China... É mais fácil. Países que têm já essa habilidade para atrair o Antônio Sanches do Guarujá está dizendo perfeita a colocação do convidado, o doutor Ailton, sempre muito inteligente, sempre afirmativo. Parabéns. Aqui no Guarujá a gente sente o abandono que o governo municipal deixou e a gente percebe o caminho que o governo brasileiro está tomando, né? Quando você fala, Eduardo, em baixas taxas de investimento, podemos pensar que a nossa economia vive um mau momento nesse sentido, pois o empresário não tem recursos para investir, até porque se for investir, corre risco de descapitalizar o seu patrimônio. E ele cita aqui, em relação ao que vocês falaram de igrejas, olha o contraponto, Eduardo. Ao mesmo tempo que os líderes religiosos não têm que pagar impostos, né? O governo também facilita com que igrejas e qualquer tipo de qualquer tipo de religião tenham facilidade agora para adquirir emissoras de rádio, emissoras de televisão e ainda mais com vantagens, não pagando aí várias taxas, né? Que qualquer empresa de comunicação deveria pagar impostos necessários ao país e
como é que ele disse aqui, e pela regularidade e pelo dever de todos. E com isso a gente passa a ter um país desigual mais uma vez. Então, por que não os líderes de igreja não pagarem impostos? Olha, não são seres humanos comuns, não são normais? Ora, são líderes religiosos, respeito, mas não são Jesus Cristo. Então, por isso, muito cuidado, né, que o governo tem que tomar. Não apoiei o governo passado, não apoio esse também, e sim torço para que todos acertem. Eu estou entendendo que o apoio é que você não tem partido nenhum, Antônio. É por aí, eu até concordo com você. Mas a gente não pode torcer contra. Agora, a gente vê uma situação, nosso ministro, Fernando Haddad, extremamente preocupado. As últimas entrevistas que vi dele, ele mudou demais do começo do ano para cá, e, ao mesmo tempo, vemos o nosso presidente, parece que vivendo num mundo de Nárnia, né? Porque ele vê uma coisa e o governo tem que fazer outra. E, por isso, temos baixa taxa de investimento, salários baixos e o brasileiro desanimado. Bom, aí, Antônio, me permita não ler o resto, porque é bastante longo, mas você tem razão. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou intervalo, vou tomar outro café aqui, eu, o Ailton e a Virgínia, para que a gente possa comentar, mas obrigado pelo carinho. Obrigado, viu, Antônio? Olha, uma ótima semana para você, uma ótima segunda. Muito obrigado pela sua participação, você participa sempre do programa. Sim, mas tem mais alô aqui, ó. Um alô aqui do Alberto. Nós agradecemos. O Alberto Ribeiro, da Pompeia, em São Paulo. Opa. Dando bom dia, parabéns Zona Oeste, né? Diz que assiste... Zona Oeste? Zona Oeste. Zona Oeste. Ele diz, viu, Virgínia? O parabéns não é para mim, não. Parabéns é para a Virgínia. Ele diz, muito legal o final de semana de vocês, com o especial Men at Work. Grande banda. Grande banda australiana, né? Marcou com vários sucessos. Eu ajudei a Virgínia ali compilando algumas das músicas, né, para esse especial. Mas obrigado também. A Cleide Pisato da Praia Grande dizendo, o Brasil é reflexo do que a gente fala, né? Pensamos muito certo e agimos muito errado. Por isso chegamos a esse estado de coisas. Também a Tereza Moraes do Macuco diz, Eduardo, Santos está uma sujeira, cidade suja, abandono. Cada hora o jornal da cidade aqui que ela cita, é o Jornal da Tribuna, faz denúncias, a prefeitura muitas vezes se omite e, segundo ela, o bairro do Macuco foi esquecido pela prefeitura. É sujeira, é lixo, claro que, como é que ela diz aqui, também divide a responsabilidade com os moradores que são porcos. Na verdade, eles não são porcos, porque o porco não faz isso, não. São mal educados, né? Mas ela disse... Que vergonha, inclusive li no jornal no último sábado, nós temos um hospital na Zona Oeste, sem refrigeração, com mofo. Onde está o nosso prefeito? Bom, aí é um caso para a prefeitura mesmo responder. Saiu essa denúncia, nós aqui não tratamos dela, depois eu vi no jornal A Tribuna, mas obrigado pela sua participação. O Carlos Alberto do Morro do São Bento falou, Eduardo, todos os nossos problemas serão resolvidos quando chegar perto da eleição. Aí eles acham solução para tudo. E como o seu convidado disse muito bem, o princípio da igualdade deve ser colocado sempre. Quem ganha mais, paga mais, mas quem ganha menos, paga também. Então, se tivermos todo mundo contribuindo, teremos uma previdência mais forte, teremos um governo mais forte, teremos dinheiro para investimentos e teremos mais educação, mais saúde e vamos ter um país mais humano e mais justo. É bem por aí, Neto. Isso aí. Acho que o Carlos Alberto Morro do São Bento matou a charada. Ele foi muito feliz, ele falou em síntese aquilo que eu tentei explicar. Ele foi muito mais feliz do que eu. Eu acho que vocês se completaram. Eu agradeço muito a participação do nosso internauta aí. Olha, no Morro do São Bento, hein? Parabéns, Carlos Alberto. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. E mandar um abraço aqui também para o Luciano Cunha, de São Caetano. Um abraço, ele disse que o Brasil tem perdido muitos investimentos por conta de uma política errada, né? Outra, ele diz aqui, nós temos uma taxação que não é a mais correta, nós temos uma insegurança jurídica muito grande, nós temos uma corte que não dá essa assistência a nós brasileiros, muito menos a quem vem de fora. Inclusive, quando você diz, por que os investimentos internacionais diminuíram tanto? Justamente por isso, né? Quando a gente fala, Luciano, que para que tenha investimento internacional, precisa ter confirmação da certeza que o país é sério, trata a coisa de maneira séria. Exato. O ambiente institucional tem que ser sério. A celeridade das decisões do judiciário também tem uma coisa que a gente não costuma falar aqui, mas também o Supremo Tribunal às vezes começa a decidir um caso e depois de 10 anos sai uma decisão. E aí isso aí causa uma série de perplexidades, uma série de insegurança ao longo desses 10 anos que o caso fica a ser julgado lá. Então tem toda uma série de fatores que a gente tem que colocar que não é só da conta do Ministério da Fazenda, mas que acabam repercutindo. Outra coisa, a gente percebe também que o Ministério do Planejamento, com a ministra Simone Tebet, eles têm feito um esforço de criar parâmetros para avaliar o desempenho da economia e avaliar setores da economia,
dar uma visão mais clara, mais transparente do que está sendo aplicado e do que está tendo retorno ou não. Eu acho que chegou a hora do presidente Lula, Sim. parar e falar, não, vamos ouvir esse pessoal, o que eles têm para dizer. Para onde que nós estamos indo? Qual a nossa bússola? Entendeu? Para qual rumo que nós estamos tomando? É que dá uma impressão que o presidente Lula não saiu do palanque ainda. Que ele ainda vive o ambiente eleitoral. Em 20 anos, que ele tomou posse em 2003, agora no terceiro mandato em 2023, o mundo mudou muito. Demais. Mudou muito e esses ajustes... O discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo e esses ajustes têm que ser feitos todos os dias. Exatamente. Por incrível que possa parecer. E a gente diz que os processos internos no governo foram avançando. Mesmo dentro do governo Bolsonaro, que muita gente tem criticado também, houve um avanço, por exemplo, a área que você pertencia, a área da Receita Federal, avançou demais. Hoje, para quem trabalha com exportação e importação, percebeu a celeridade, percebeu vários problemas que atrasavam, hoje com processos mais acelerados, hoje com uma Receita Federal mais moderna. Então, tem avanço em todos os governos e tem que ser capitalizados e potencializados. Mas se a gente ficar em cima do muro, apenas com discursos de 20, 30 anos atrás, não vamos chegar a lugar nenhum. Com certeza. Eu acho que essa é uma questão que o governo tem que atentar. Eu acho que o presidente Lula tem que se voltar menos para o palanque, menos para a mídia, e mais para o interno do governo. Vamos lá, vamos resolver essas questões de investimento, as questões de infraestrutura, que também tem que ser aceleradas. Eu acho que demorar 2 anos, por exemplo, para sair digamos assim, o projeto aí do túnel, uma coisa que está sendo discutida há mais de 70 anos, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, mapeamento que se tem aqui na região, porque toda vez que se faz uma dragagem, se faz um levantamento aqui do canal, do entorno. Você falou, você vê o governador do estado de São Paulo preocupado com o túnel Santos-Guarujá, com a terceira via que liga São Paulo ao Planalto à Baixada. Você tem uma linha férrea de passageiros, você tem uma linha férrea de logística de cargas, muito no olhar do governador. E o governo federal passa um pouco ali. Mas vamos fazer o seguinte aí. Mas eu vou fazer uma crítica. Ontem eu subi a serra, que eu te fiz no show da Maria Bethânia. Eu não vou fazer propaganda que acabou já turnê. Pode falar. Gostou? Maravilhoso. A Bethânia ela é craque, né? Eu ia falar agora. Ela é uma diva. Da música popular brasileira. É uma diva. Ela é um ponto na curva ali. Com a morte da Gal Costa, a gente teve um desfalque grande com a morte da Gal Costa, mas a Bethânia está aí com a plena... Que local em São Paulo? Foi no Espaço Unimed, ali na Barra Funda. Olha, eu saí de casa 3 e pouco da tarde, do domingo. Cheguei 10 para 7 da noite, lá na Barra Funda. Nossa. É uma distância aí de quê? Eu acho que 80 quilômetros. Se tanto. O porquê? Porque a medida operação subida, operação descida. Teve um problema também na Serra, um caminhão pegou fogo, né? Não, mas isso aí acho que tem sido antes, né? Bem antes. A Ecovias demorou muito para abrir a subida da Serra. Ainda mais com o domingo de sol. Ela priorizou a descida e esqueceu. Mas só que já era tarde de domingo, né? Nossa, depois das 3 e pouco da provavelmente 3 e pouco da tarde estava todo mundo na praia. Quem estava na praia. Não tem que priorizar a descida, tem que priorizar a subida. Justamente, como estava todo mundo na praia, provavelmente o movimento já seria de contrafluxo, de subida. Exato. Mas nada disso. Então formou uma série de engarrafamentos ali no acesso à serra. E a subida estava sendo feita por que pistas? Pela pista da Imigrantes. Mas a Imigrantes só pela pista a normal, Planalto. Deve ser a pista sul. A pista sul. A pista norte, né? Norte. A pista norte. Então, gastamos aí, só aqui no trecho da Baixada, aqui, quase 2 horas. É muita coisa. Então, eu falo, o governador... Olha, ótimo, ele tem que lembrar que ele tem o principal porto do país aqui, tem a principal cidade do país aqui, a 60 quilômetros daqui, 50 quilômetros quando muito, que precisam ser interligadas de maneira mais célere. Então, essa obra aí da terceira, quarta, quinta descida, ou por onde... Quando sair a terceira, a gente já vai precisar da quarta e da quinta. Exato, precisa. É óbvio. Esse fluxo de caminhões é uma coisa insana. Toda vez que a gente desce E eles só sobem, não sobem. Descem. Mas olha, quando você vê a Anchieta aqui embaixo, formam-se filas e filas. Tudo bem, tem a parte do acesso ao cais e tudo. Filas e filas enormes de caminhão, os caminhoneiros sem o mínimo de condições. Com esse calor, ficarem parados ali, nas marginais da Anchieta. Então, deixa eu tomar a liberdade. Já que você subiu, você teve que descer. É. Você desceu por volta de que horas? Desci meia-noite, desci pela Anchieta.
meia-noite. Pela Anchieta, porque o fluxo de automóveis era enorme na subida. Diz que nós tivemos aí, até em alguns momentos, uma paralisação muito longa que atingiu aí mais de 20 quilômetros. Exato. Então, eu falo, olha, não adianta, discurso a gente tem para todos os tamanhos. Agora a gente tem que ver a efetividade disso aí. Eu acho que o governo federal tem que investir na infraestrutura, o governo do Estado de São Paulo também tem que investir na infraestrutura. E outra coisa, esses projetos, não adianta falar, olha, eu estava dando uma analisada no projeto do trem, trem rápido, né? Vamos falar assim, não é de alta velocidade, trem rápido. Não é trem bala. Não é trem bala. Entre bala. São Paulo e Campinas. Tem umas paradas ali, eu falo, mas tudo bem, essas paradas não vão retardar o percurso. Com certeza, né? Entendeu? Essas paradas não seriam melhor servidas por outro tipo de trem, por um VLT aí mais recalchutado, mais turbinado. Um BRT, da agilidade. Um outro meio de transporte mais turbinado. A intenção não é ligar, por exemplo, São Paulo, Jundiaí, Campinas. Que Jundiaí também é uma cidade que está crescendo, vai se tornar, aqui tudo indica, uma outra Campinas, entre Campinas e São Paulo. Exatamente. Então, quer dizer, talvez seja mais estratégico ligar essas três cidades. Olha, você está falando, eu li outro dia um artigo, tem muita gente, viu, Virgínia? Você que está aí no celular, antigamente você vê assim, poxa, eu quero deixar o Planalto e morar no interior de São Paulo. Claro que ainda existem muitas cidades do interior de São Paulo aprazíveis, tranquilas, com menos de 70 mil habitantes, ou 70 e poucos mil habitantes, mas hoje você vê muitas pessoas do estado de São Paulo dizendo que elas já pensam em deixar o estado e ir para um outro local mais calmo ainda, como Santa Catarina, interior do Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Se bem que o Espírito Santo hoje é muito movimentado, mas procura essa mudança. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos no nosso intervalo, tomando mais um café, em nome de Emuniz Logística, soluções de comércio exterior. Acesse emunizlogística.com.br. Também Forte Vistoras Automotivas, com 9 endereços. Na Praia Grande são 3, você tem na Kennedy 547, na Kennedy 4.438, na Avenida Marcos Freire 31.523, Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149, Guarujá, Ademar de Barros, hein? Para sua balsa, ali, Ademar de Barros 2765, Joaquim Távora 141 em Santos, São Vicente, Antônio Amigos 230, tem também Santa Branca, Capitão Constâncio Santana 368, e em Itaquera, hein? Avenida Itaquera 2428, Jardim Maringá, Forte, 9 endereços para você. Faça a melhor vistoria, tudo que você precisar para você que é particular, você que é dono de loja, tem a sua frota, fale com a equipe da Forte Vistorias Automotivas, né? Você vai ter, acesse o site da Forte Vistorias, você vai ter tudo isso na mão. Também ENGE Plus, consultora incorporadora que entrega agora em março. Vamos lá, o Mykonos vai ser entregue em março, tá? Este lindo condomínio, acesse engplus.com, coloque lá, engplus.com/Mykonos, tá? Aí você fala, Edu, tem mais? Tem mais. Tem esse aqui, ó, engplus.com/Malta. Esse aí você entrega ano que vem no canal 5. Aí tem engplus.com/Bali, que começou o seu processo construtivo agora, na Prost de Souza, num local maravilhoso, entre Oswaldo Cochrane no canal 5, uma quadra da Epitácio Pessoa, uma quadra da praia ali da Bartolomeu de Gusmão, 2 e 3 suítes, fazenda solar, fechadura eletrônica, depósito individual, 2 e 3 vagas. Olha, Nossa, 2 e 3 vagas na garagem. Nossa, olha, hoje já dá um alívio para a família. É um plus, hein? Você imagina 3 vagas para a família. E com depósito individual ainda. Porque hoje em dia o marido, né, as cabeças da família trabalham. Às vezes a filha estuda também, tem o seu trabalho também. Quer dizer que precisa. Imagina, a esposa tem o seu veículo. Então cada um tem seu veículo. E lá o filho, a filha tem o seu veículo. Exato. Você não vai deixar carro nenhum na rua. Com certeza. E às vezes até pessoas que compartilham, que moram juntas, assim, que não são família, mas são colegas de trabalho. E mesmo, vamos lá, Ailton, se você tem apenas um único veículo da família, mas você tem, por exemplo, um parente muito querido, vem do interior, vem de outro lugar, visitar você. Você pode isso é comum, muito comum. Você pode disponibilizar essa vaga para quem não deixa o carro na rua. Com certeza. É um conforto. Porque Santos também está passando por com esse adensamento. Exato. E a quantidade de carros que nós temos, a disponibilidade de vagas de rua diminuiu demais. E eu vou dizer uma coisa, é notório, você anda pelas ruas de Santos, muitos carros com aquele
identificador de condomínio. A pessoa deixa o carro dormir na rua. E daqui a pouco não teremos mais tantas vagas assim. Perfeito. Então, olha, parabéns à ENGE Plus, parabéns aí ao nosso querido Roberto Barroso Filho e toda a equipe por pensar na comodidade do apartamento, da unidade, e a comodidade também de você poder ter o seu carro dentro do seu condomínio. Exato, olhar para frente, olhar para o futuro, né? A tendência urbana, né? Olha, fazenda solar, fechaduras eletrônicas, exato, segurança, né? E depósito individual. Exato. Facilita muito você comprar. Quer dizer, a pessoa compra não só o imóvel, mas tem uma série de serviços. É a valorização do bem-estar do ser humano. E não para por aí. Além da ENGE Plus ter esses 3 condomínios, 3 residenciais, tem a sua caçulinha ENGE Life, que tem o Piazza Torino, que está num processo muito rápido, né, construtivo, está caminhando daqui a pouco já para a 4ª laje, Conselho João Fredo 363, vai subir muito rápido, um grande investimento com 3 espaços de lazer e conveniência na João Fredo 363. Acesse construtoraengelife.com.br e faça um grande negócio da sua vida. Você pode optar, pode comprar lá o seu imóvel pela ENGE Plus e pode investir para o seu filho um imóvel na ENGE Life. Olha que legal, você vai estar investindo dinheiro de 2 pontas da melhor maneira possível. Também falando de Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, que deu aquela batidinha no seu carro. A gente tem perguntado, o Ronaldo Hammer faz trabalho rápido? Faz. É só você acessar o contato dele, 974085990, tira 5 fotos do carro, daquele amassadinho. Já teve ouvinte aí que tirou um amassadinho do capô. Ele resolve. Seja o capô ou o teto do carro, vai resolver para você. Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. E também M Rocha Contabilidade, desde 2001, acesse mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, alô baixinho, nosso querido Roberto Santana, cuidando do seu carro há mais de 50 anos, a Marechal Deodoro 493, na Amarela, em São Vicente. Também Escola Santista de Astrologia, os astrólogos Jorge, Márcia Bernardo, providência daquele mapa astral bacana. E também a Tintas e Tintas, a loja que mais entende tintas. Virgínia, o nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News, lembrando, se inscreva no nosso canal oficial Ponto a Ponto, dê o seu like, dê o seu joinha, mande sugestões de pauta, e o nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News é o 99? É 13998058709, repetindo, 13998058709. É isso aí. E olha, vou rápido intervalo e volto com muito mais informações. Eu vou pedir aqui um questionamento aqui para o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro sobre o que você, ouvinte, mandou no final de semana. Economia brasileira piorou para 38% dos brasileiros. 38% dos brasileiros e mais, hein? Não fora isso, nós também temos uma outra informação que é em relação ao próprio presidente Lula, né? Que a sua aprovação caiu também. Então é bom que o presidente Lula, que tem barba, coloque as barbas de molho. Né? A barba ajuda a reflexão também. E a Camila Morgado mandou para a gente o seguinte, o trem em questão que o Ailton falou, se é que eu não estou equivocada, viu? Aí eu tenho aqui anotado, viu, Camila? Você fala que você sente saudade que seus parentes, seu pai, seu avô, trabalharam na antiga ferrovia paulista, a FEPASA, que não existe mais. Mas o trem aí de passageiros que vai ligar Santos a São Paulo volta a ser cogitado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, que citou, né, uma antiga ideia de viagens entre essas 2 cidades, lembrando que há um ramal que está sendo pensado ligando Santos a Jundiaí, que o Ailton acabou de citar, Santos a Campinas, e São Paulo a Campinas, e aí, na verdade, ligaria Campinas, Jundiaí a São Paulo e São Paulo a Santos. Isso teria um ramal turístico, né? Quem sabe isso sairá do papel. Todos nós, desculpe só, pois não. Você tem que chamar o intervalo, mas eu também tenho saudades, que quando eu era criança, eu já estou com meus 61, então quando eu era criança a gente subia a serra de trem, pegava Santos, Jundiaí e parava lá em Paranapiacaba. Então era uma lembrança, digamos assim, de infância, que sempre quando parava em Paranapiacaba, a gente parava para tomar café, comer um sanduíche de mortadela, que naquela época eram nossos hambúrgueres, né? O hambúrguer era bem colocado. O hambúrguer da garotada era mortadela. Era mortadela e guaraná, que você, para acalmar a criançada, era isso. Então, tinha lugar que o guaraná era tubaína. Era em tubaína, que já era uma garrafa de 600 ml. Olha, bons tempos, hein? Bons tempos. Então a gente tem essa coisa afetiva, essa lembrança. Tem um pessoalzinho mais chique, que era Gini, Mirinda. Exato. Mas Grapete, era os mais chiques. Era porque eram menorzinhas e então, proporcionalmente eram mais caras. Era você abria. Aí depois veio o 7-Up. 7-Up veio, Olha só. Não, a gente tem essa memória afetiva aí. Exato.
Mas a gente tem que pensar nos tempos de hoje. E olha só, a sua filha, com certeza a minha, se a gente perguntar, ela fala assim, qual é o seu crush hoje? Eu sou da época do crush. Do crush. De laranja. De laranja. Lembra? Hoje o crush é outro. Era outro. É outro significado. A garotada hoje aí tem um crush diferente. Diferente, é verdade. Mas então a gente tem mas só que hoje a função é outra, é ligar rapidamente essas cidades e permitir que as pessoas se deslocam, estudantes, profissionais, entre elas, até para movimentar mais as economias desses locais. Sim, sem entendeu? Dúvida, sem dúvida. Eu acho que é esse que é o espírito. Não é tanto turístico, mas muito mais de a facilitar negócios. Eu há uns 2 anos atrás, estou falando de 2024, 2022, eu peguei um trem lá em Portugal, de Santarém até Lisboa. Não é uma viagem longa. Assim. Deve dar o quê? Uns 60, 80 quilômetros? Mas o trem faz praticamente 40 minutos, meia hora, com pouquíssimas paradas. E é um trem praticamente de subúrbio. Subúrbio. Trem simples. Bem simples, mas super rápido. Rápido. Entendeu? Confortável. É aquela coisa, não precisa ser algo sofisticado. Não. Mas algo que atenda aquela necessidade. Ó, eu estou num ponto, preciso chegar rápido a outro ponto. Quantas pessoas esse trem tira de rodovias? Com certeza. E viabiliza, às vezes, o estudante. Porque, às vezes, morar em Lisboa é uma cidade cara. E o preço é um bom preço? O preço é bom, não é caro, não. Você lembra, mais ou menos? Agora 2 anos, mas eu consigo levantar porque minha mulher deve ter as anotações. Tá. Mas, olha, uma boa indicação. Se para Portugal funciona, com certeza. Nós somos um país extremamente gigante, as ferrovias ajudariam demais. Porque, veja bem, facilita. Pessoas que moram em Jundiaí, trabalhar em São Paulo. Quem trabalha em São Paulo, mora em São Paulo, trabalhar em Jundiaí. A pessoa, eu preciso passar lá na fábrica tal em Jundiaí. Como é que eu faço? Pega o trem rápido, 40 minutos eu estou lá. É diferente, por exemplo, eu tenho que pegar o carro, ir até o Bandeirantes, atravessar a Marginal, sabe? Não, pego o trem aí no centro de São Paulo e estou lá rapidinho. Tá aí uma grande ideia, a gente vai agora sim ao intervalo. E olha, fica a reflexão. Na volta, muito mais informações aqui do programa. Manda um abraço para o Rogério Perim em São Bernardo, para a Dininha. E olha, um abraço especial para o nosso querido Lúcio Zé Bento, que ontem estava em Garopaba, Santa Catarina. E está fazendo o quê? Arbitrando prova de triatlo internacional. E depois, como ele não é de ferro, viu, Virgínia? Ele disse assim, vamos comer um peixinho. Eu agora fiquei com inveja, hein? Já que ele manda foto ainda. Aí deixa mais inveja ainda. Mas olha, terra linda demais ali, as praias ali daquela região ali. A gente fala em Santa Catarina, um estado abençoado por belezas naturais, um povo maravilhoso também. E olha, Virgínia, você não gosta de frutos do mar, né, Virgínia? Não gosta não, né? Olha, no sábado eu vi umas imagens também do Mercado Municipal de Florianópolis. Nossa, você pode comprar o seu pescado fresquinho ali no Mercado Municipal de Florianópolis, que é um deslumbre, né? Então, quem sabe um dia nós teremos isso aqui também na região. Vou um rápido intervalo, vou tomar aquele café. Você vira um cafezinho com a gente aqui? Vamos tomar um cafezinho junto? Infelizmente, você está longe da gente, mas não vamos fazer esse esforço. Os 3 aqui tomar um café com você. Volto já, não sai daí. Diga. Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia, Dininha. Bom dia, Dininha, tudo bem? É um encanto, está ali em São Bernardo, sempre participa diariamente. Bom dia para você, uma ótima semana para a Dininha. Dininha, tem ventilador, ar-condicionado? Liga, porque olha, diz que a semana vai chegar a 40 graus em todo o litoral, ABCD, se bem que ele bate uma brisa boa da serra, né? São Paulo vai chegar aos 40 graus, diríamos que vamos estar numa air fryer. Literalmente. Vamos ao intervalo? A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistoria.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além nós estamos voltando aqui falando micro-ondas, caixa, calor em todo o litoral. E você está vendo aqui na tela, né? Mandar um abraço aí para Rita também, né? Ô Rita, esses anúncios que estão aí, você está vendo as obras da Engelife. Essa da Engelife é o Piazza Torino, mas você viu ali agora há pouco o Mykonos, o Bali e também o Malta, que estão aqui no nosso monitor do programa Ponto a Ponto, a Rádio Star News, é claro, pelo Facebook Star News, Facebook Ponto a Ponto, YouTube, tudo isso com grande capacidade para mostrar para você e também tudo que acontece de construção civil na nossa Baixada Santista com grandes empreendimentos. Mas, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, às 9h26, vou pegar um artigo aqui da CNN Brasil. Houve um crescimento de 7 pontos percentuais entre quem acha que a economia piorou nos últimos 12 meses, passando de 31% em dezembro para 38% em fevereiro, que terminou há poucos dias. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada na última quarta-feira, foi também registrado uma queda em quem acha que a economia melhorou, indo de 38 a 3, né? Deixa eu pegar a matéria toda aqui, ó. Vamos lá. Também registrada a queda, quem acha que a economia melhorou, indo de 34 a 3 meses para 26%. Quem acha que ficou no mesmo jeito, aumentou um percentual, passando de 33% para 34%. Existe até um gráfico aqui nos últimos 12 meses da economia brasileira e foram ouvidas 2.000 pessoas, presencialmente entre 25 e 27 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Aí quando a gente fala que, para os eleitores do presidente Lula, no segundo turno de 2022, 46% acham que a economia melhorou, e eram 55% em dezembro, então teve queda. Vamos lá.
Outros 15 acham que piorou, eram 11, aumentou para 15. 38 dizem que ficou da mesma forma, do mesmo jeito, e eram 33, pulou de 33 para 38. Não sabem ou não responderam, não quiseram responder, de 2, né, para 1. Então, 1% não quis responder. Nos últimos 12 meses, aí a economia do Brasil, como ficou? Votou em Lula no segundo turno. Então, tem aqui. Vamos lá, então, para você entender o nosso gráfico. Para quem acha que a economia melhorou, 46%, Ailton. Ficou do mesmo jeito, 38%. Para quem acha que piorou, 15%. Não sabem, não responderam, 1%. Entre os eleitores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, 70% acham que a economia piorou, eram 64%. 24% ficou do mesmo jeito, eram 28%. E 5% acham que melhorou, e eram 8%. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil... Quem votou em Bolsonaro no segundo turno respondeu da seguinte maneira, então. Melhorou a economia? 5%. Ficou do mesmo jeito? 24%. Piorou? 70%. Não sabem ou não quiseram responder? 1%. Os que votaram em branco, nulo, e não foram votar, 42% dizem que a economia ficou do mesmo jeito e eram 40%, aumentou 2 pontos. 38% disseram que piorou, eram 32%, também aumentou. E 18 disseram que melhorou. Eles eram 25, caíram para 18. Sim. Nos últimos 12 meses, a economia no Brasil, voto em branco, nulo, não votou no segundo turno. É aquele que não quis saber da eleição. Ele pegou a casa dele lá em Aparecida, em Campos Jordão, casa na praia. Ele não quis nem saber. Ou foi viajar, saiu do Brasil. Pegou a mulher e falou assim, lembra aquela viagem querida que faz 20 anos que você pediu? Vamos fazer agora. Vamos fazer outra lua de mel. Pronto, tá aí, né? Nesses aí... Melhorou 18, ficou pior, ficou do mesmo jeito 42, piorou 38 e não sabem 2%. Bom, depois desse estudo bem detalhado, Ailton, quem votou no Lula, quem não votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, quem não votou, quem não quis nem saber da eleição, ligou a chavinha do F, né? Feriado. Chavinha do F é feriado. Para a eleição, o que você achou dessa pesquisa e mais? Eu acho que ela... Desculpe, perdão, Edu. Você fazer pode falar, você falar. Acrescentar alguma... Eu acrescento depois do seu comentário. Tirando a parte ideológica, né, que a gente percebe nitidamente nas distribuições, né, dos percentuais, a tendência realmente foi de uma queda do governo, é óbvio. Mas a gente tem que perceber o seguinte, os preços, embora a gente não tenha uma inflação elevada, a inflação está sob controle e tudo, os preços, de modo geral, estão num patamar elevado. Exato. Então, o que acontece? O poder de compra das pessoas ainda está muito restrito. Quem vai no supermercado? Você, a sua esposa ou os dois? Os dois. Então, presta atenção. Vocês devem estar nessa... Virginia, a gente vai no supermercado junto, então vamos lá. Olha só, presta atenção. Preço das contas para a população caíram 7%, ficaram iguais 27%, piorou para 63% e não responderam 3%. Deve ser que eles estão com muito dinheiro. Vamos lá. Preço dos alimentos. Para 13% os preços caíram... Não vou concordar muito, não, mas vamos lá. Ficaram igual 13% de novo, piorou 73% e não responderam 1%. Combustível, você vai no posto, sim. O frentista já conhece o Ailton, seu Ailton, o senhor Ailton vai completar? Não, hoje só R$100. Hoje não, hoje só R$100. Tá? Não precisa completar. Então vamos lá. Preço do combustível, o que aconteceu? Caiu o preço para muita gente 16%, ficou igual para 22%, para 51% piorou e 11% não souberam responder. Então, veja, conta, supermercado, combustível, é aquela balança da economia brasileira. Exato. Se o poder aquisitivo das pessoas não aumenta, é óbvio, vem a frustração. As pessoas começam a falar, não, piorou. Porque, poxa, quando assume um governo novo, independente de ser de direita, de centro, de esquerda, sempre se tem a expectativa de que alguma coisa positiva vai acontecer. Exato. Só que o ritmo ao qual o governo está trabalhando essas questões de melhora do poder aquisitivo da população, sim, não está acompanhando o discurso. Então, vem a frustração e é espelhada pelos números que estão aí. Então, é essa a questão que... Qual é a tendência na sua visão? Não, olha, a tendência é não haver milagres no curto prazo e nem no médio e longo prazo, se não houver mudanças estruturais na economia do Brasil. A economia do Brasil carece de mudanças estruturais. Uma reforma tributária, uma distribuição da carga tributária decente, um controle mais efetivo da economia,
os nossos membros do Poder Legislativo pararam de inventar isenções e desonerações absurdas, acabar com as mamatas. Enquanto não acabar com essas mamatas que tem, são bilionárias, gente, o Brasil não vai atrair investimento, não vai gerar empregos de qualidade. Não, concordo. Infelizmente, a gente vai continuar gerando empregos, mas empregos que não possibilitam as pessoas a terem uma vida confortável. E essa falta de conforto, essas pessoas que vivem do alívio, vamos dizer assim, agora tem o programa do Desenrola, vai. Sim. Tudo bem, é louvável, as pessoas se livram das dívidas. Exato. Mas quando chega o começo do ano, tem material escolar, tem IPVA, tem IPTU, volta aquele ciclo. Então, acaba o ano num ciclo de alívio, porque, digamos assim, equacionou suas dívidas, mas começa o outro ano, já janeiro, com outro ciclo de dívidas, que desemboca o resultado dessas pesquisas. Agora, não preocupa esse fato outro que muitos jornais eu estranhei, ou li alguns jornais, alguns de rádio, vários pontos aí do Brasil não comentaram, foi a fala do presidente que deixou muitos assustados e preocupados. Não sei se o Ailton viu. O presidente Lula, ele quer passar por cima do fiscal para aumentar os gastos públicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo tem de flexibilizar as regras do arcabouço fiscal junto ao Congresso, voltou a falar do arcabouço, e o objetivo é poder ampliar os gastos públicos quando o governo tiver mais dinheiro. Mas aí são coisas que acabam se conflitando, né, Ailton? Eu acho que foi uma fala imprudente do presidente, nos seguintes termos. Se o arcabouço fiscal foi criado recentemente, ainda nem foi testado, exato, como é que se vai mudar? Eu acho que essas mudanças de regra constantes, frequentes, que causam também desconfianças em relação à economia. Sim. Então, vamos lá. Foi criado o arcabouço fiscal, se fez um esforço enorme para se votar isso no Congresso Nacional, chegou numa conclusão, vamos lá, colocá-lo para funcionar. Agora, vamos rever também os gastos públicos, os gastos que são, digamos, aqueles gastos que se faz vamos falar, indevidos. Vamos lá. Diminuir modernizar a administração pública, exato, modernizar, facilitando o acesso das pessoas aos serviços. Sim. E colocando os serviços aonde eles são necessários. Exatamente. Eu acho que se o presidente Lula trabalhar nessa direção, ele já vai começar a ver que esses índices vão melhorar. E aí essa dificuldade toda, né? A questão é o seguinte, quando o governo cede como o presidente tem feito, aí eu vou fazer uma crítica que eu acho bem razoável ao presidente do Congresso, o Lira, o Arthur Lira, do Congresso da Câmara, que digamos assim, que tem uma visão muito mais paroquial, vou falar assim, que o negócio dele é atender aos grupos que ele... Sim. Que o cercam, né? Que o cercam, ele está deixando o quê de lado? O país. O Brasil é muito mais que Alagoas, embora Alagoas seja um estado maravilhoso, legal pra caramba, eu gosto de lá pra caramba. Tem que ver de forma global. Global, todos os problemas do país. E não adianta só conceder privilégios para alguns e esquecer os demais setores da economia. Sim. Então o Brasil tem que ter uma política mais orientada, mas, olha, tem horas que, infelizmente, vai criar problema político com o presidente, mas ele tem que ter coragem de falar não. Agora vamos cortar isso daqui. Mas eu não vou... Não, olha, meu amigo, ou a gente faz isso, ou eu vou afundar junto com vocês. Exatamente. E uma outra questão bastante importante, deixa eu mandar um abraço para a Júlia da Ponta da Praia. A Júlia perguntou se eu gosto de cinema, que eu até agora não falei nada do Oscar de ontem, né? Ô, Júlia Moreira, eu gosto de cinema assim, a gente até acompanhou ontem a entrega do Oscar, inclusive ela falou um negócio aqui, a Júlia. Ô, Júlia, eu vou dizer que você é uma moça assim, eu não sei a sua idade, também não vou cometer essa indelicadeza, né? Mas ela diz, o Oscar foi bacana, terminou mais cedo, facilitou porque muita gente ia dormir tarde, é verdade, você tem razão, mas ela disse assim, vocês estão na imprensa, pelo amor de Deus, falem, que horrível a transmissão da TNT, com aquelas 3 papagaias que sem educação falavam em cima da tradução simultânea, falavam no momento de entrega, eram falsas demais, pouco conhecimento. Outra, a dona Ana Furtado, que não serviu nem para a Globo, sendo esposa do Boninho, estava lá transmitindo. Ela não consegue falar nada, coisa alguma.
por favor, coloquem pessoas do meio, pessoas que conheçam de cinema. Está fazendo uma abafa aqui, Júlia. Você colocou mais coisa, eu vou até poupar um pouco aqui. Concordo em gênero grau. Algumas coisas aqui eu discordo de você quando você fala muito do pessoal aqui, mas você tem razão. As três quase destruíram a transmissão. Poxa, né? eu estava no choro, hein? Pela falta de capacidade. Realmente foram muito falsas no ar. E outra, uma coisa é você dar uma opinião genérica, uma coisa é você dar opinião como Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive a honra de uma ocasião, Ailton, em 94, olha, já se vão muitos anos. Num dia de jogo da seleção brasileira, eu estava fazendo uma cobertura para a emissora de rádio, eu e o nosso companheiro, o Odinei Ribeiro, hoje na Sport TV, e eu vi, assim, num cantão, tinha aquela multidão na Praça Independência, vim encostar na parede e vi Rubens Evaldo Filho. Opa, o grande Rubens Evaldo Filho. Chamei a central da rádio, estúdio, falei, estúdio, eu estou aqui observando o nome do nosso jornalismo, um santista, Rubens Evaldo Filho. Vou saber se ele gostou da vitória da seleção. Quando eu cheguei próximo a ele estava assustado com aquela multidão em festa, né? E aí eu percebi, né? Primeiro que quando eu me deparei e falei com ele, ele sorriu e ele falou assim, desculpa, mas eu não falo. Aí eu estranhei, eu falei, desculpa, como não fala? Não, eu não dou entrevista, eu acho que eu não preciso dar entrevista, eu prefiro entrevistar as pessoas que me mereçam. Aí eu falei, brinquei com ele, falei assim, na vida tem tudo uma primeira vez, né? Eu enchi o saco, literalmente, dele e acabou dando entrevista. Aí ele falou que futebol é uma coisa que ele não apoiava muito, mas ele achava que trazia alegria para o povo, então não teria problema nenhum. Mas enveredei para o quê? Para a área do cinema. E ele dava uma aula, conhecia com muita profundidade. Então, quando você vai falar de transmissão de Oscar, você tem que colocar pessoas do meio. Se eu vou falar de economia, por exemplo, se eu quiser falar aqui de auditoria fiscal, de Receita Federal, vou colocar eu que conhece, não vou eu fazer esse papel, porque eu não conheço, sei muito pouco. Então, realmente, Júlia, você tem razão. E ela disse, viu, Virgínia, que ela acha que o filme Barbie foi injustiçado. Ela até viu, gostou. Ela até acha que houve um certo exagero em cima do Oppenheimer, que ganhou 7 estatuetas. Sim, o Oppenheimer. Só 7 estatuetas. E ela disse que também chamou a atenção o desabafo do Robert Downey Jr. Também chamou a atenção, percebi. O Robert Downey Jr., ele dedicou a sua esposa, algumas pessoas, mas ele dedicou a estatueta ao seu advogado. Para entender, ele disse o seguinte, ele me livrou de várias cadeias, ele passou várias vezes pela cadeia, foi preso, mas foi uma coisa que um desabafo. Primeira estatueta dele, né, se eu não me falha a memória, mas, olha, no cômputo geral, foi bacana essa transmissão, mas concordo, a televisão tem que ter um esmero, um canal por assinatura, não é de graça, né? Então tem que ter mais um apreço por profissionais de qualidade que possam fazer essa transmissão. Fiz esse... Ô, Júlia, você que mandou aí, encerrei aqui essa parte do Oscar, né? E lembrando que também Pobres Criaturas levou 4 estatuetas, né? Vai lembrar essa participação também. E a Emma Stone, ela entrou num seleto grupo, com menos de 32 anos, ganhando a estatueta. Está lá inserida num grupo de artistas, né, famosíssimas que conseguiram esse feito. Então, a Emma Stone, parabéns para ela também. Marco, né? Agora, voltando ao nosso assunto aqui, antes do nosso próximo intervalo para ir às 9h41. Só diga, Ailton. Eu vi o Oppenheimer, infelizmente eu não vi o Criaturas Estranhas, também nem o Barbie, assim, porque às vezes tem tanta coisa que... Mas eu estou como o Silvio Santos, eu não vi Oppenheimer, não vi Criaturas Estranhas, não vi Sociedade da Neve, que foi esquecido pelo Oscar. Sociedade da Neve também, que é... O livro também é muito interessante. E olha, parabéns... assim, a Academia é um filme com uma produção espanhola. A Vitória viu disse que o filme é muito bom, é um filme que é forte, ela levou até as lágrimas, só que a Academia tem isso. A Academia tem um olhar... Exato. Artistas amadores até. Primeira experiência, assim, né? E aí ela falou que foi esquecido, mas eu te interrompi. Não, eu acho que o Oppenheimer também tem um apelo, principalmente nos Estados Unidos, é aquela coisa heróica, né? Um feito de construção. Questão militar. De uma época dos Estados Unidos, que os Estados Unidos dá aquela virada. Então, tem todo um apelo aí. Eu não sou especialista em cinema, estou só dando mas você tem razão. Um palpite. Então, o Oppenheimer ali parece... E aquela batalha que ele teve naquele período macartista, né? Isso. Que a caça aos comunistas, às bruxas lá. Quer dizer, que transforma também
alivia aquela coisa de consciência do E foi curioso que o Oppenheimer, né? Oppenheimer foi lançado simultaneamente no mesmo dia com a Barbie. Então, é aquela jogada de estúdio, né? Ele pegou aquele vácuo, quem não queria ver Barbie, Oppenheimer. E olha, filme longo. Um filme de quase 3 horas. 3 horas. Quase 3 horas. Agora, como é o nome do ator que principal? É o Cillian Murphy. Isso, Cillian Murphy. Ele venceu a estatueta, o diretor Christopher Nolan venceu a estatueta e o Robert Downey Jr., os 3 do mesmo filme, 7 estatuetas para o Oppenheimer. Exato. Eu não assisti. Como diria o Silvio Santos, eu não assisti, mas o filme é bom. O filme é bom, mas eu acho que tem muito esses apelos. Você resumiu bem. Esses apelos tem muito a força na academia. Eu entendo que você pega um filme assim que a academia gosta essa coisa heróica, eles sempre, sabe, eles dão sempre um peso nos votos. Pesa mais uma coisa muito americana. Muito americana. Super-herói e aquilo lá de inventor, superação, melhor que todo mundo, superando a Deus e a todos. Então, tem muito por aí, a academia gosta muito disso aí, né? E até, muitos comentou, né? Nós tivemos lá o John Cena, né? Que eu não vi, graças a Deus eu não vi, mas ele entrou peladão, viu, mas isso aí eu acho que foi inédito. Eu acho que nunca. Não, teve. Teve que entrou ainda. Eu não lembro o nome do ator, mas há muitos anos atrás, na década. 70, 60. Não, até antes, no começo do Oscar, um ator, uma pessoa em protesto, acabou atravessando ali o palco nuzão, né? Mas e ontem foi fazendo uma alusão, uma referência a esse fato lá atrás, no começo da academia. Então John Cena entrou peladão, ainda bem que eu não vi, nessa hora a gente foi dar a volta com a cachorrinha, maravilha, não vi nada. Eu não vi, graças a Deus. Tinha saído. Sim, mas eu não vi. E o John Cena protagonizou essa cena. Né? Literalmente, né? Ele protagonizou essa cena. Ele entrou em cena. Literalmente. E aí causou um certo espanto. Então né? vocês me desculpem, mas realmente então já tinha um precedente aí. Como também teve um cão, né? Que apareceu até aplaudindo, né? Eu não lembro o nome agora do cão. O Rui Castro, né, da Folha, ele escreveu um artigo recentemente. Ele achou ele sempre falou que a academia foi justa com os animais. Ele falou até o Rintintim merecia o prêmio. É verdade. Bom, bem lembrado. O Rui Castro não falou, mas eu concordo com o Rui Castro. Os animais nunca foram contemplados com Oscar. E disseram que não coloca o animal, porque o animal pode comover as pessoas a votarem no filme. A gravação foi antes, né? Foi na hora. Mas eu vou dizer que aquele cão lá, aquela raça, né, são cães de pastoreio, né? São cães extremamente inteligentes e não são tão ferozes, são dóceis. Não, são dóceis, pelo contrário, né? E resolve. Mas, antes do nosso intervalo para a despedida final aqui, o Ailton, a gente comentou a respeito disso, a gente deu uma mudada aqui. Tem 2 questões para tratar aqui, bastante importantes. Vamos lá. A expectativa do país, no nosso Brasil, é que investimentos voltem neste ano de 2024. É a expectativa. Mas especialistas temem não resolver os problemas estruturais. A situação das contas públicas, ela melhoraria o ambiente de negócios, e isso é fundamental, segundo eles. E são chaves importantes para o Brasil ter a sustentabilidade para uma taxa de crescimento acima dos 3%. Você concorda com essa visão dos especialistas? Sim, precisa. São 2 fatores que a gente precisa trabalhar sempre. A questão do investimento, porque o que acontece? Cada país tem seu estoque de infraestrutura e a questão da educação, que é outra questão que fica de lado, mas que impacta o quê? Na produtividade do trabalhador. Exato. Então, o trabalhador que é mais... A produtividade aumentando também possibilita melhorar os salários. Porque uma fração... O trabalhador que exerce funções mais produtivas, o que acontece? Ele pode reivindicar maiores salários. Exato. Então, a gente tem que trabalhar com essas 2 coisas. Mas eu acho que, de novo, o ambiente também não se resolve só pelas contas públicas, que muitos governos deram ênfase às contas públicas e esqueceram, deixaram de lado a educação, deixaram de lado o aspecto normativo, que o Brasil também tem um problema sério de crédito, que poucas instituições, eu bato sempre nessa tecla,
poucas instituições aqui no Brasil, 5 bancos concentram 80% do crédito. Sim. Então, quando você tem um crédito rotativo aí de 400 e tantos por cento ao ano, não tem economia que resista, que gire isso. Porque, na verdade, o que acontece? As empresas só se capitalizarem com o capital próprio dos acionistas ou dos sócios, a economia não gira. Sim. Também tem que ter uma parcela do capital composta de crédito. Ela tem capital de giro fornecida pelo crédito. Agora, com taxas elevadas de juros, absurdas de juros que nós vivemos, a economia não vai andar nunca. Não. E um detalhe que nos chamou a atenção, às 9 horas e 48 minutos, mandou um abraço para o Reinaldo Moreno. Reinaldo Moreno, ele diz o seguinte: Eduardo, você citou, eu estou com isso aqui aberto agora, viu, Reinaldo? Vou comentar isso agora aqui com a Ailton. Você diz que você e toda a sua família são de uma área industrial. Você trabalhou na Cosipa, o seu filho trabalha hoje na Usiminas, sua filha também trabalha. Você tem 2 irmãos que trabalharam em Tubarão, né, lá em Santa Catarina. Você tem vários parentes, tem uma família. Gente da indústria, né? Parabéns. Mas ele chama atenção aqui esse aspecto que eu vou passar para o Ailton aqui, para que a gente, antes do intervalo para finalizar, a indústria começou 2024 não tão bem. Você tem razão. Você falou aí 1,8, é 1,6. Vamos ficar nessa média, 1,6 para 1,8. O Ailton, queda de 1,6, tá? Quando a gente fala aqui, eu vou abrir direitinho, que o Reinaldo mandou, na produção. Resultado interrompe 2 meses consecutivos de crescimento. Indústrias extrativas, alimentícia, puxaram o resultado de janeiro, o que é ruim para o governo, né? Principalmente porque o Brasil tem dado maiores resultados na área de serviço, mas a indústria é importante. A produção industrial recuou 1,6 em janeiro, na comparação com dezembro. A queda interrompe uma sequência de 2 meses de avanço. Segundo dados divulgados nessa quarta-feira, semana passada, dia 6, pelo IBGE, a queda de janeiro é a mais intensa do setor desde abril de 2021. Na comparação com janeiro de 2023, houve um avanço de 3,6%. Em 12 meses, a indústria acumula um avanço de 0,4%, o que é muito pouco. Os dados da produção industrial são importantes porque trata-se de um segmento mais dependente de juros da economia. Manter a Selic elevada pode afetar a produção, com efeitos de longo prazo sobre a atividade. Os indicadores mais fracos tendem a aumentar a expectativa que a Selic caia para a casa de 1 dígito. O consenso de que a taxa encerre o ano em 9%. Aí eu vou dar um parênteses. Concorda? Não, olha, eu falo que a questão da Selic é outra. A Selic ela vai impactar basicamente para quem deve para o governo, deve tributos para o governo. Aí sim, a gente pode falar da Selic. Mas porque a Selic, se você pegar a taxa de juros do mercado para a empresa, para capital de giro, elas são bem superiores à Selic. Então, vamos ter que separar as existe coisas. Esse grupo que acredita que ela, esse ano, encerra em 9%. 9%. A Selic vai dar um termômetro da inflação. Hoje ela está em 11,25. Pois não. Quer dizer, ela vai cair no conta-gota, sim, ao longo do ano, até chegar nesses 9%. Essa é a expectativa. Esperamos que uma retomada gradual de alguns segmentos da indústria mais dependentes das condições de crédito, como a indústria de transformação e de bens de consumo duráveis, tendo em vista o ciclo de queda da Selic, afirma Rafael Pérez, economista da Suno Research. Para Igor Cadillac, economista da PicPay, o resultado de janeiro tem um movimento de evolução após 5 meses de alta acumulada de 2,9% e queda concentrada, deixa eu subir aqui para ver o que ele fala, queda concentrada nas indústrias extrativas e alimentícias, já que 18 das 25 atividades pesquisadas registraram resultado positivo. Em resumo, esse resultado foi pontual e não indica a tendência para o ano. No caso, segue com uma visão relativamente positiva. Eu vou falar o seguinte, quanto a indústrias extrativas e a questão do mercado, a indústria de alimentos, a gente precisa rever algumas coisas. Por exemplo, a questão da China. A China é destinatária das nossas importações, né? Das nossas exportações de minérios. Então, a gente precisa ver qual foi o impacto, porque a China está passando por todo um processo de reestruturação dessa economia. Sim. Houve um problema com o mercado de construção civil lá. Então, a demanda de aço também tem uma queda. Teve uma sobra de aço, uma certa sobra de aço na economia chinesa, que vai impactar aqui na produção, porque esse aço que sobra lá vai voltar para cá, né? Eles vão tentar vender aqui. E o minério de ferro que nós exportamos para eles,
eles também vão encolher as compras. Não tenha dúvida. Então, isso aí impacta na indústria extrativa. A indústria também de alimentos também tem seu impacto, o quê? Que se as pessoas também não têm o aumento do poder aquisitivo, elas vão começar a substituir os alimentos para aqueles, digamos que caem no bolso. A pessoa ganha menos, ela consome menos no supermercado, consome menos vestuário. Com certeza. Consome, praticamente vai deixar de ter o seu veículo, não vai adquirir bens de consumo com larga escala, não vai poder se divertir, não movimenta a indústria de entretenimento. Eu falo justamente dessa parte da indústria de alimentos, porque o que acontece? Se hoje eu não posso comprar carne, eu vou partir para o quê? Para os ovos. Ovos in natura. Exato. Então, já vou começar a cortar o quê? Alimentos que já são industrializados, quer dizer, que vai impactar ali. Sim. Vou tentar comprar o alface, alguma coisa... E um detalhe que eu li ontem com a Virgínia no café da manhã, Virgínia, que é extremamente sério. Você tocou num ponto, Ailton, de novo, né? Eu tenho que... Olha, se eu fosse da academia do Oscar, eu dava um Oscar para o Ailton. Ele tocou num aspecto, Ailton, que, olha, é uma ressonância. Virgínia, ontem nós vimos que o Brasil vai sofrer nos próximos anos com a questão da saúde. Vamos ter muitos problemas, previdência social, a nossa saúde, o SUS, vários planos de saúde vão deixar de existir e mais. As pessoas estão consumindo produtos embutidos, os famosos ultraprocessados. Sim. E isso vai colocar essas pessoas num universo de mais de 32 doenças, né, Virgínia? A gente estava lendo ontem. Me deixou extremamente... Ontem eu fiquei triste lendo isso, né? E aí o que o Ailton está dizendo, um consumo sem qualidade, e esse consumo sem qualidade leva ao que o governo tem que gastar mais em saúde. Sim. E essa qualidade de vida, Ailton, vai embora. Com certeza. Já não é boa. A economia e a parte social, elas são conectadas. Né? São conectadas. Quando você prejudica um lado, você vai afetar o outro. Se o poder aquisitivo das pessoas não permite que elas tenham, digamos, o mínimo de segurança alimentar, isso aí vai repercutir na saúde. É como a questão da habitação também, que também tem os seus impactos no aspecto social. Sabe? Não adianta, não há milagres. Tem que todo mundo sentar na mesa, arregaçar as mãos e trabalhar. É verdade, o governo tem que trabalhar esses aspectos aí. Por que a oferta de alimentos está tão complicada, complexa aqui no Brasil? E garantir pelo menos o mínimo de segurança alimentar. O quê? Facilitando a produção desses alimentos. E olha, já que a gente está falando isso, hoje o programa aqui está bastante ilustrativo. De acordo com o André Macedo, gerente de pesquisa industrial, mensal, a primeira atividade que foi pressionada pela menor extração foi o caso da indústria do petróleo, seguida pelo minério de ferro, que interrompe 2 meses consecutivos de crescimento da produção. A China também importa bastante petróleo do Brasil. Bastante. O período no qual acumulou expansão de 6,7%. Aí ele diz aqui, a segunda teve como principal influência negativa a redução na fabricação de açúcar, alimentando parte da expansão de 11,3% acumulado no período entre julho e dezembro do ano passado. Ele analisa. Outras contribuições negativas para essa queda da produção industrial. Relevante sobre o total da indústria, diz ele, vieram confecção de artigos de vestuário e acessórios, que caiu 6,4%, é menos gente comprando roupa, sapato, porque não tem dinheiro, ou evitou de gastá-lo. Em produtos têxteis, uma queda de quase 5%, 4,2%. Por outro lado, entre as 18 atividades que apontaram expansão de produção, aparecem lá, vamos lá, produtos químicos, 7,9%, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, 13,7%, veículos automotores, reboques e carrocerias, 4,0%, máquinas e equipamentos, 6,4%, exerceram os principais impactos em janeiro de 2024. E aí você pega, para encerrar aqui, só para pegar essa parte final, diz aqui o seguinte, os dados da produção industrial são importantes porque trata-se de um segmento dos mais dependentes da taxa de juros. Manter a Selic elevada pode afetar toda uma cadeia produtiva, com efeitos de longo prazo e sem uma coordenação para a atividade se manter aquecida. Mas eu acho que é menos a questão da Selic, eu acho que muito mais as taxas do mercado financeiro, que ainda estão absurdamente elevadas. Vocês vejam, olha, quantas medidas dos últimos governos, estou falando desde o tempo do Fernando Henrique, tomaram, facilitando a concessão de crédito, a retomada dos bens dados em garantia, uma série de medidas de providências que foram tomadas para facilitar a
a queda dos juros. Dos juros praticados em relação às empresas e ao consumidor. Exato. E olha, muito pouco caiu. Nós estamos ainda praticando uma taxa de 400 e tanto ao ano no rotativo. Sim, que é Quer dizer, alta. é absurda. E acho que Altíssima. talvez em nenhum país do mundo, nem países que tenham Síria, países que estejam em guerra civil, que passam guerra civil. Desconheço algum país que pratique isso. É uma coisa assim absurda. Então, quer dizer, é isso que vai chegar no empresário e é isso que vai prejudicar, que diminui o quê? As possibilidades de aumento da produção no Brasil. Exatamente. E outras, é lógico, que tem a questão da educação, da produtividade do trabalhador. Eu vou para o intervalo para a gente voltar com a despedida do programa, Virgínia, mas às 9h58. A Cláudia Machado, que ela é de Santos, e ela está trabalhando em São Paulo, na Vila Olímpia, mandou um abraço. Ela fez a seguinte colocação. Pergunte ao senhor Ailton Cláudio Ribeiro, em relação... que vai subir aqui, em relação ao show da Maria Bethânia, que, segundo ela estava com seu esposo acompanhando o show ontem também. Ela quer saber qual o momento que você se emocionou, porque ela se emocionou em 2 momentos do show, citando que Maria Bethânia é maravilhosa, é uma pessoa diferente na música brasileira e triste nós brasileiros, que hoje temos que ter exceções à regra e não o conjunto total da obra. Você se emocionou em algum momento do show? Eu acho que teve vários momentos que a gente se emocionou, nós nos emocionamos. Né? Ela citou aqui de 2 a 3, ela e o marido. Eu acho que a homenagem que ela fez a Gal Costa, acho que aquilo ali é fantástico. A Rita Lee, que também ela cita aqui. A Rita Lee. E quando ela botou o público para dançar, que eu acho que essa empatia, essa comunicação do artista com o público. Está fazendo falta na música brasileira. Falta. A gente fica arrepiado, assim, só de escutar as músicas e tudo. Acho que Tens uma música de predileção dela, Ailton? Eu gosto muito de Reconvexo, que é uma música do Caetano, mas que só ela canta muito... Eu ia citar agora, a interpretação da Maria Bethânia é diferente. Tem música que você pode dar para qualquer outra cantora, mas ela é especial. Não vão ter a mesma... não vão soar nos nossos ouvidos como a da Maria Bethânia. Isso vale lembrar. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço, né, para o nosso querido Jorge. Adoro a Maria Bethânia. Nos pouquíssimos shows antes dela falecer, ela esteve aqui, o Jorge esteve no show. Da Gal Costa. Ele esteve no show da Gal Costa, adorava a Gal Costa, adora a Maria Bethânia, então um abraço a ela. Desculpe. Mais um também, o Erasmo Carlos, quando ela cantou Pode Vir Quente que eu estou fervendo, aí o Tremendão também... essa música do Tremendão. Que ela merece também, olha, foi bem emocionante também. Quanto tempo de show, você lembra? 1h e pouco, não chegou a 2 horas, mas foi, valeu. Valeu cada centavo ainda mais... Só uma perguntinha que ela fez no final, que eu ia esquecer, que ela estava descalça? Eu acho que não. Confesso que eu não fui. Não, mulher, velho. Eu não sei se ela está perguntando ou se ela está afirmando, viu? Não, mas agora uma também que fez a percussionista, a Lan, que ela foi acho que foi do grupo da Cássia Eller, mas ela também deu um show à parte da percussão. Cláudia, eu não sei se você afirmou aqui que agora já subiu aqui a sua participação, mas era comum. Era comum. Ela era bem zen, né? Agora confesso que não acompanho a carreira da Maria Bethânia. Da Maria Bethânia até tem uma parte que eu vou fazer uma brincadeira aí com os nossos internautas. Eu me lembro, eu gostava muito do programa do Beto Hora, na Geral. Então ele tinha um quadro lá que ele imitava a Maria Bethânia, ele cantando o hino do Corinthians. Salve o Corinthians. Eu falei pra minha mulher outro dia, só falta ela acabar o show cantando o hino do Corinthians. Mas isso ela nunca fez, viu? Não, nunca fez. Acho que ela... Mas a caracterização... do Beto Hora, imitando... O Beto Hora chegava lá e... Salve o Corinthians! Mas a imitação dele era perfeita. Perfeita, que a voz da Maria Bethânia qualquer coisa de respeito. Ele põe o timbre da Maria Bethânia, o jeito baiano de cantar. O jeito de falar, assim. E às vezes ele fazia até uma dupla. Ele colocava a Maria Bethânia para cantar e falava assim, vem cá, mano, que era o Caetano, né? É verdade. E aí... O campeão dos campeões, aquele jeito do Caetano, totalmente diferente da Maria Bethânia, que é muito hilário. Muito hilário. Então, olha, tá aí, eu adoro essa turma aí, esse pessoal. Hoje me parece que é o Beto Hora, é o Lélio Teixeira e o Zé Paulo não está mais junto. O Zé Paulo. Entrou um outro menino lá, um outro jornalista que foi da Bandeirantes, me foge o nome agora, mas eles estão agora na internet. Eles estão na rádio 365. Mas eles são ótimos. O Beto Hora, o Lélio, que são grandes profissionais.
E um projeto maravilhoso que, olha, a TV perdeu, o rádio aberto perdeu. Tem cada porcaria hoje em termos de esportes no rádio, que é de lamentar demais. Sem humor, né? Sem humor. Humor. É, só com rancor. Na verdade, tem humor negro. Só rancor. Não, é rancor. Por que é humor? Porque tira sarro do que não deve, porque não tem respeito pelo próximo, trata a desigualdade de maneira desrespeitosa. A gente tem que igualar. Exato. Não, sabe, parece clichê. A gente tem, assim, ao invés de fazer muros, criar pontes. É verdade, perfeito. A gente fica criando muros, né? E outra, para aqueles que gostam, vou até aproveitar antes de intervalo e ir embora, cara, tem um sujeito aí em rádio em São Paulo que ele fala uns absurdos. Eu costumo dizer o seguinte: nós brasileiros, quem somos nós? Nós somos os negros, os pardos, os índios, os todas latinos, as etnias, nós somos todos eles. O Brasil é um país extremamente, nesse sentido, miscigenado. Sofremos e isso fez que o Brasil fosse esse país desse tamanho. O dia que vocês entenderem isso, talvez a gente avance. Pare de criar feudos, né? O Brasil paga e pena, né, Ailton? Perceder, com certeza. Sabe, por uma coisa que eu gosto muito de falar aqui, nós estamos pagando uma pena aqui que é o seguinte: por erro do Brasil, foi a escravidão. Ah, com certeza. Isso foi perverso demais. A saída da escravidão foi equivocada, você dar assistência às pessoas, exato, você educar. Simplesmente largaram essas pessoas. Como acontece hoje, claro, guardadas as proporções, a escravidão do operário. Por exemplo, vai ser construir uma rodovia, você pega uma população operária que vem lá de um lugar, no Nordeste, e joga lá, acabou a obra, você deixa ela lá. Exato. Aí você cria favela, comunidade pobre, você não dá infraestrutura, não dá educação, não dá saúde. Então, é outro tipo de escravidão, mas você mantém a escravidão. Então, o dia que o Brasil acertar esse ponto, aí sim, a gente passa a estar no caminho certo, né? Caminho certo de um país desenvolvido. Exato. A gente pode brigar com o top, né? A gente fala, não, vamos brigar para ser os 5 do mundo. Olha, eu falo, na verdade, nem brigar para os 5 do mundo, porque às vezes você está entre os 10, os 12, não quer dizer nada. Mas a qualidade de vida que você propicia para a população é tal que esses países que estão lá em cima têm inveja. Porque você vê os Estados Unidos, embora seja a segunda economia do mundo, ou a primeira, né? Assim, a China está chegando lá junto. Exato. Você vê, há lugares lá que são praticamente subdesenvolvidos. Sim. A população tem um padrão de vida miserável. Exatamente. Então, mesmo sendo a maior potência do mundo. Tem esse fato. Então, bem lembrado pela Ailton também, né? Às 10 horas e 5 minutos, Virgínia, vamos ao último intervalo e na volta às suas despedidas segunda-feira, já com forte calor. Lembrando, né? Segundo o IMIT, você vai ter... o Ailton está me passando aqui imagens. O Ailton além de... Olha, belas imagens. Olha aí, Virgínia, belas imagens. O telão assim não permite muito nitidez. Não, mas dá para ver aqui a Maria Bethânia com as... A Maria Bethânia está beirando os 80, né? Porque o Caetano tem 80, não tem? Eu ia falar agora isso. E eu acho que ela, não sei se ela é mais velha, acho que ela é mais velha que o Caetano. Eu acho que ela é mais velha, o Caetano é mais novo. Mas mesmo assim, ela mantém a voz... ela cheio o local, cheio. Cheio, chapado. Porque o show, acho que ela fez um show antes e esgotaram os ingressos. E ela tem o show de ontem e fez extra. Acho que foi o último show da turnê dela. E ela vai abrir uma outra turnê agora com o Caetano no final do ano, em dezembro. Só no final do ano? Só no final do ano. Olha, então quem não viu, tem que esperar até o final do ano para já ficar alerta para quando começar a venda dos ingressos. Sim, porque venda antecipada, né? Antecipada. E para quem gosta também, esse ano nós teremos aí, ele que ontem, inclusive, parece que... Eu também não vi. Aquela hora que eu saí, o André Bocelli, né? O André Bocelli. Em maio, estará em São Paulo, no Allianz Parque. Ficou muito alto. Ele talvez a estrutura do show, né? Porque ele traz também, acho que os músicos, né? Então, ele ficou muito alto, então não esgotaram todos. Mas ele ontem também teve lá uma passagem lá pelo Oscar também. Virgínia, vamos lá. O Bocelli fantástico. Não, ele tem aí uma legião de seguidores do mundo inteiro, né? E virá ao Brasil em breve aí. Com certeza, no final aí o Allianz Parque vai ter capacidade total, mais de 50 mil pessoas vão acompanhar. Com certeza. Eu vi que, inclusive, o pessoal estava reclamando dos camarotes, que estavam muito caros, né? Porque muitas empresas compram o camarote. Mas no final acabam todos sendo vendidos. Eu volto já, só para dar o tchau dessa segunda-feira. Semana de forte calor, fortes emoções. E lembrando, Campeonato Paulista,
Corinthians venceu, não adiantou nada, já está fora do campeonato. São Paulo venceu nos estertores lá no finalzinho, lá o Ituano. Acharam um pênalti para São Paulo. Não sei. Polêmico. Deu VAR. Senão São Paulo estaria eliminado, aí São Paulo não está eliminado. O Santos venceu. O Santos vai pegar a Portuguesa de Desportos. Exato. Já o Palmeiras venceu e mais um ano, acho que pelo 5º ano consecutivo, o Palmeiras é a melhor campanha do Paulista, vai pegar a Ponte Preta, Palmeiras Ponte Preta, Santos e Portuguesa. O São Paulo é o, acho que Novo Horizontino. Novo Horizontino. Um grande jogo, hein? São Paulo vai ter que jogar mais. Vai ter que jogar bem mais que jogou não ontem. Pode contar com o VAR só não. Porque ontem eu estava acompanhando, porque eu estava na estrada. Estava até escutando o jogo, porque você fica parado na estrada, você tem que fazer alguma coisa. E, pelo visto, chegou uma hora que o São Paulo tirou o pé e o Ituano empatou o jogo. E o São Bernardo, do outro lado, estava vencendo, acho que venceu por 2-0. Isso. Então, foi o desespero que deu no São Paulo. Por pouco, o São Paulo não deu a mão ao Corinthians e foram eliminados. Foram eliminados do Paulistão. Então, mas deveremos ter clássico aí, mais uma vez, na final do Paulistão. Já vamos ao intervalo para despedir do programa de segunda-feira. Voltamos já. Eu acho que as duas apostas aí seriam de zebras, seriam Novo Horizontino e Ponte Preta. Eu acho que o Portuguesa, com todo respeito, acho que não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta aqui às... Cláudia. Cláudia falou assim, que a gente sonegou informações e sonegou. Ô, Cláudia, vamos lá então. Já que o Ailton estava na Maria Bethânia, tá aqui, ó, o John Cena, como se apresentou ontem. Tá aqui, ó. Virgínia, esse é o Joe Cena ontem no Oscar. Bom, eu não sei se a Bethânia estava descalça, mas ele estava nu. O Ailton tirou daqui, ó. A gente não tem informações da... Faz muito filmes. E Joe Cena roubou a cena. Olha, que nós falamos do Oscar ontem, ao apresentar o prêmio de melhor figurino pelado. A participação do ator foi uma brincadeira homenageando o episódio de 1974. 74. Quando um homem invadiu o palco e correu sem roupas, né? A piada foi iniciada pelo apresentador da noite, comediante Jimmy Kimmel, ao lembrar de vez que o fotógrafo Robert Opel atrapalhou o prêmio há 50 anos. A Cena apareceu escondido no fundo do palco e disse que tinha mudado de ideia. É um evento elegante, você sabe. Você deveria sentir vergonha agora mesmo, por sugerir uma piada de tão mau gosto, brincou Cena. O corpo masculino não é uma piada. Conhecido por uma longa carreira no WWE, famoso programa americano de luta livre, o ator-atleta fez a transição para o cinema e TV aos 46 anos. Ele virou ator, Virgínia, aos 46 anos. Ele era lutador do WWE. E aí o Joe Cena virou ator aos 46 anos e é conhecido por filmes do Esquadrão Suicida, Velozes e Furiosos. Aqui fala que, não diz a idade dele, né? Mas fala que aos 46 anos, o Joe Cena... o Joe Cena. Não o comediante que apresenta, o ator que entrou pelado. Que entrou nu, né? Aí, e depois, né? Depois foi dado para ele isso aqui, ó, uma veste que eu não vi. Ó, olha aí, Virgínia, foi dada uma veste para ele, porque senão também como é que ele ia segurar o papel, né? Não tem como, alguma coisa fica descoberta. Então aí ele deu muita risada, tirou riso de muita gente. Na verdade, isso parecia uma cortina, né, que deram para ele. É verdade, acho que foi. Acho que algum... Olha lá. Foi uma cortina. Parece uma cortina. Acho que é alguma... e aí, ó, pelo tamanho aqui... cortina, né? Tem parece uma coisa de puxar, né? E virou um negócio hilário no Oscar. Só espero que nenhum estilista aí se inspire nesse modelito. Eu espero que a ideia não seja repetida. Não mereceu o Oscar, não. Não, acho talvez o Oscar de melhor costume, né? Exato. E o comediante apresentado, o Jimmy, morreu da risada e brincou que ele estaria elegantemente trajado para a ocasião, né? Ailton, obrigado pela presença. Obrigado, Edu. Ótima obrigado, semana. Virgínia. Março, já estamos no dia 11, daqui a pouco março já está... Essa semana termina metade de março já. E bem oportuna a sua fala, porque, olha, dia 15 agora, sexta-feira, começa a entrega da declaração de imposto de renda do ano de 2024. E ele perguntar isso. E vai até dia 31 de maio. Então, vamos lá. A entrega da declaração de imposto de renda... Começa sexta-feira. Sexta-feira agora. Dia 15 de maio. De março e vai até o dia 31 de maio. E o programa também será disponibilizado na sexta-feira. Porque às vezes os nossos internautas, quero saber quanto que eu vou pagar. Exato. Olha, o internauta ele pode fazer o seguinte, a Receita disponibiliza no site dela uma calculadora. Sim. Então dá para ele fazer mais ou menos uma estimativa de quanto que ele vai pagar. Agora o programa mesmo, para preparar a declaração e entregar, ele só vai estar disponível na sexta. Olha aí, ó. Fica a dica então para você que já ficar atento, você que é organizado e gosta de já finalizar e mandar a sua declaração para a Receita rapidamente. A gente
até orienta o contribuinte aí, que nessas 4 dias aí, 5 dias que nós temos aí, o contribuinte junte os documentos, Sim. prepare já faça o seu planejamento aí para poder encarar aí os compromissos tributários aí de 2024. Aí... Um dos compromissos. Aí, ao invés de você pensar em Oscar, você vai pensar no Leão. No Leão. No Leão. O Leão. Tem o Leão que vai ficar de olho no o Leão deu umas facilidades esse ano, né? Que foi reajustada a tabela do imposto de renda a partir de maio do ano passado. Quer dizer, a pessoa pode ter alguma surpresa, que não estavam atentos, e ter uma redução de imposto nesse aspecto. Perfeito. Na hora de calcular, caiu alguma coisa. Antes de chegar nem próximo, daqui a pouco o Ailton já volta aqui, vamos fazer um programa sobre imposto de renda, Ailton? Pode ser, claro. Vamos separar os temas aqui importantes para o Ailton ajudar você de todo o mundo, todo o planeta. Estamos ao vivo para todo o planeta. Olha, mas imposto de renda de outros países, a gente tem que ver caso a caso. É que é assim. Não, eu estou falando do imposto de renda dos Estados Unidos, o contribuinte aí americano, o já contribuinte espanhol. Mas, por exemplo, tem muitos brasileiros que vivem no exterior que fazem remessas de valores. Certo. E eles têm que acabar... As duas partes, né? Eles que estão lá, geralmente o não residente no Brasil, geralmente o não residente no Brasil não tem obrigação de pagar imposto. Mas aquele que daqui manda para lá... Sim, exato. O que manda, o que tem renda aqui, que tem bens, aquele que se enquadra, o residente, das condições para pagamento de imposto de renda, esse sim tem que... Se não, já ouviu falar na peneira? A peneira pode pegar você. Muito obrigado. Vamos fazer esse programa, então. Muito obrigado pelo convite. Na próxima semana. Pode ser. A gente já não pensa aí na próxima semana, que logo. Eu estou olhando aqui o calendário lindíssimo da M. Muniz, nós estamos aqui na segunda semana. Na verdade, é terceira, né? Porque começou numa sexta-feira, mês, semana cheia. De semana cheia é a segunda semana do mês de maio. E lembrando, esse mês tem feriado dia 29, Sexta-feira Santa. E no domingo, Páscoa. Exato. Estamos chegando já no final, indo para o final do primeiro trimestre do ano. Só um detalhe, no Carnaval já tinha ovo de Páscoa no supermercado. Já tinha. E pelo preço, eles continuam lá. Boa. Acho que vão continuar lá. Estou achando que vai chegar uma hora que no meio do ano você vai ter panetone no supermercado já. E vão continuar até o Natal. Panetone continua. A padaria, em alguns lugares, ainda tem panetone à venda. Exato. A gente foi no mercado aqui da Conselheira essa semana, tinha lá panetones à venda, né? Promoção. Leve, compre 2 e leve 3. Pelo amor de Deus. O ciclo era qualquer. Era o panetone, a Colomba Pascal. Exato. Agora não, o panetone atropelou a Colomba Pascal. E o ovo de Páscoa está atropelando o Carnaval. Está atropelando o Carnaval. E talvez o ovo de Páscoa atropele São João. São João, é verdade. Sobrar muito. É verdade, vai sobrar muito. Virgínia, vamos embora? Ótima segunda-feira para você, obrigado pelo trabalho. Tchau. Beijo a todos. Isso, e você que quer participar aqui do nosso cast, dos nossos apoiadores também, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, hein? Edu, quero ter a minha propaganda durante 24 horas da Rádio Star News, com grandes promoções aí para você fazer. Acesse 13-99805-8709. Não é isso, Virgínia? Nosso WhatsApp para o ouvinte, para aquele que quer participar também anunciando conosco. 13-99805-8709. Retiro 13-99805-8709. Pronto, faço assim. Tchau, Ailton. Tchau, abração, Edu, abração, Virgínia. E um beijão para todo mundo, para todos nós aqui. E o Ailton promete, na semana que vem, citar quem será o campeão paulista. Não, isso aí... Ele vai ser o pai Ailton. Vai dar a previsão do Campeonato Paulista. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Eu acho que... Eu vou dar só um... diga. Acho que talvez pelo Novo Horizontino rode alguma zebrinha aí. Será? Porque eu acho que, por vezes, esses times aí do interior eles aprontam. O Água Santa chegou numa final ano passado. Foi ano passado. Que não é do interior, mas é um time considerado... Sim. Tá não é um time de grande porte. Estava em Diadema, na Serra. Tchau, gente. Até tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.